Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque tu és santo, tu és único, tu és soberano. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. E nós queremos que tu faça morada na nossa casa. Que tu não venha apenas entrar no dia de hoje, Senhor, mas que tu habite em nós, Senhor. Que tu habite na nossa casa, na nossa família. Que, Senhor, tu habite nos nossos pensamentos, no nosso coração, Pai. Senhor, a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Nos sentimos honrados, ó Pai, de ser convidado pelo teu Espírito Santo para estar hoje louvando, glorificando o teu nome, reconhecendo a tua soberania. Por isso, meu Deus, tu tens toda a liberdade em nosso meio. Tens toda a liberdade para nos corrigir, toda a liberdade para nos educar, para nos ensinar, Senhor. Porque nós queremos ser corrigidos pelo teu poder, mas que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, reconhecendo, Senhor, que a tua soberania em nós é que tem preço. Sem tu, Senhor, sem a tua presença nada somos, nada podemos, e aonde iremos, Senhor, se tu não estiver conosco. Obrigado, Deus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Podem sentar na presença de Deus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos capítulo 139. Glória a Deus. Salmos capítulo 139. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Coisa linda, né, irmãos? A palavra de Deus por si só já é maravilhosa, né? Mas vendo aqui o Salmo de Davi, nós podemos entender o quão significa a grandeza de Deus na vida dele, né? Ele mesmo reconhece que ele não pode ir a lugar algum, porque aonde ele for, os olhos do Senhor vão estar sobre ele, a mão vão estar alcançando ele, né? Então nós vimos na Bíblia, irmãos, vários tipos de homens de Deus. Assim como temos várias pessoas dentro da igreja. Nós temos pessoas que não é qualquer coisinha que abala. Temos outras que uma cara feia, né, já deixa ela titubeante. Então, na Bíblia, ela não é diferente. Aqui nós vimos Davi, um rei, que passou por muitas situações difíceis. Só que essas situações difíceis que ele passou, fez dele um homem com um coração sincero diante de Deus.
Ele reconhece o quê? Que mesmo que ele esteja em alto mar, lá a mão do Senhor vai o alcançar. Mesmo que ele suba aos céus, ali o Senhor está. Mesmo que ele esteja no meio de trevas, Deus transforma as trevas em luz. Então, que coisa maravilhosa quando a gente reconhece isso na nossa vida. Só que na Bíblia nós temos outro tipo de pessoa que pensa que pode fugir dos olhos do Senhor. Assim como tem pessoas desse tipo entre nós. Umas têm certeza de que Deus, ele chega em casa, Deus está com ele. Ele vai trabalhar, Deus está com ele. Vai no hospital visitar um filho, um parente, ele sabe que mesmo naquela luta, Deus está com ele. Sofreu um acidente, Deus o livrou de uma coisa pior. Por quê? Porque ele sabe que ele está dependente de Deus em todo. Só que na Bíblia nós temos Jonas, que achou que podia fugir da presença de Deus apenas mudando de cidade. Deus dá uma ordem para Jonas. Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus, não era alguém qualquer. Não era um simples homem, era um profeta de Deus. Ele orava a Deus, ele falava com Deus. E Deus diz para ele: Jonas, eu quero que você vá e pregue para um povo de Nínive, os ninivitas. Só que não era assim um povo qualquer. Era a mesma coisa que para nós dizer assim: ó, eu quero que você vá ali e pregue para o argentino. Não era assim. O argentino ele só tem uma bronca conosco na parte do esporte, né? Essa rixazinha. Só que aqui esse povo que Deus manda Jonas pregar, eles eram bárbaros. Eles eram pessoas que não eram tementes a Deus. Eram homens de guerra, sanguinários. Para vocês entenderem, as pessoas que eles matavam, eles tiravam o crânio, tiravam o cérebro e usavam de copo. Então, não eram as pessoas muito dóceis. Mas Deus encarrega Jonas de ir pregar para esse povo. Deus tem um propósito para esse povo. Só que Jonas pensa que só em mudar de cidade e comprar uma passagem para longe daquilo que Deus tinha falado, ele já ia conseguir sair da presença de Deus. Assim como acontece muito no meio. Como acontece? Tem pessoas que saem daqui e vão numa viagem a São Paulo e esquecem que Deus está lá em São Paulo. E lá ele comete coisas absurdas, achando que Deus não está presente. E aí ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. Só que Deus viu, Deus sabe. Davi tinha essa consciência de que a vida dele estava debaixo dos olhos do Senhor. Jonas não tinha essa certeza, ele achava que ele podia fugir da presença de Deus. Só que daí, ele compra essa passagem, entra no navio. Só que às vezes, irmãos, por uma desobediência nossa, pessoas à nossa volta sofrem. Às vezes, por ser um patrão cabeçudo, toda a empresa sofre. Às vezes, por ser um mau funcionário, a empresa sofre um prejuízo. Às vezes, por ser um péssimo marido, toda a família sofre. Às vezes, por não ser um bom filho, toda a família sofre. Às vezes, nós não obedecemos a Deus, e aí as consequências vêm na nossa vida. Jonas, ele embarca no navio e pensa: estou bem, consegui uma passagem, vou lá no porão, ninguém me conhece, e eu, não estou nem aí para o que Deus pediu. Só que a coisa começa a ficar feia em alto mar.
E Deus começa a levantar ondas. Só que Jonas está lá dormindo. Assim como tem muita gente dormindo. Tem gente que a coisa está caindo ao redor dele e ele está anestesiado. Ele ainda não percebeu que é a desobediência dele que está criando todo esse rebuliço ao redor. E ele fica querendo achar um culpado. Mas a culpa é dele. Mas ele está dormindo, ele está anestesiado. Ele chega a estar fora de si, porque ele não entende tudo o que está acontecendo e não para fazer uma autoanálise de que tudo o que está acontecendo é culpa dele. E o navio começa a sacudir e a coisa vai ficando feia. E diz a palavra de Deus que o navio está a ponto de se partir ao meio. E todos os tripulantes, todos que estão a bordo, começam o quê? A pegar tudo quanto é tipo de santo, e beija santo, esfrega no pé, e sai joelho, e bota a cinza na testa. Nada resolve. A tempestade não muda. Por quê? Porque o Deus deles não era o Deus de Jonas. Não era o Deus deles que estava tendo o poder de fazer as ondas do mar se levantar. O Deus que eles estavam pedindo e clamando para que aquela situação parasse, não iam poder resolver nada. Porque eles estavam pedindo para o Deus errado. Só que daí, nesse meio tempo, eles começam o quê? Os deuses não resolveram. Vamos começar a jogar as coisas ao mar. Vamos aliviar o peso do navio. E aí começam a aparecer os prejuízos. Será que por causa de uma desobediência nossa, alguém já teve prejuízo? Alguém que nós amamos? Alguém que a gente daria o braço, mas às vezes por uma desobediência causou mais estrago do que isso? Jonas, ele causou um estrago naquele navio. E ninguém sabia de nada. Ninguém nem conhecia ele. E aí então o capitão do navio vai lá, descobre ele lá embaixo no cantinho, dormindo. Deve ter dado um safanão nele. Ô, meu camarada, o que é isso? O couro está comendo lá em cima e tu está aí dormindo. E aí Jonas reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Irmãos, feliz o homem que quando é chamado a atenção por Deus, reconhece a desobediência e tenta consertar. Feliz é o homem. Feliz é o homem que ele consegue parar a sua vida e dizer, não, tem alguma coisa que não está dando certo porque eu estou errado. Está essa confusão toda à minha volta porque eu é que tenho que consertar algumas coisas em mim. Jonas, ele fez isso. Disse, não, pera, isso é por minha causa. Faz o seguinte, me joga ao mar. Me joga ao mar. E eles jogaram Jonas ao mar. Para eles do navio, a coisa já se acalmou. O mar se aquietou. Porque o Deus de Jonas acalmou a tempestade. Para eles do navio, a viagem continuou. A Bíblia não fala mais se eles chegaram a Tarsis. A Bíblia não fala. Mas o navio não veio a pique. Então, com certeza, eles conseguiram chegar a Tarsis. Mas Jonas teve que sofrer as consequências mais um pouquinho. As consequências da nossa desobediência, elas permanecem na nossa vida por um tempo. E às vezes pela vida inteira. Tem coisas que nós cometemos e desobedecemos a Deus, que nós vamos passar a vida inteira e não vamos conseguir corrigir tudo, porque vão ficar marcas. Jonas é jogado ao mar, o mar se acalma, o navio segue. E o que acontece com Jonas?
o que já era ruim ficou pior. De repente, ele quando jogou, ele já viu lá um barril de alguma coisa para se agarrar, né? E pensou, não, eu com esse barrilzinho eu chego numa ilha. Deus manda um peixe, dizem que é uma baleia, né? Se for lá em Jope, você vai ver uma baleia lá, mas agora destruíram com um míssil, né? Quando a gente foi em Israel, a gente foi lá. Mas eu vi a imagem, parece que destruiu esse lugar. Então, dizem que é uma baleia, não sei. Só sei que era um peixe tão grande que Jonas conseguia ficar ali dentro. E aí ele estava ruim a situação dele, e o peixe vai lá no fundo do mar e fica sentadinho lá. Até onde, irmão, Deus tem que fazer nós descer para que a gente caia na real, como se diz? Às vezes a gente não para pensar como a nossa vida poderia ser muito melhor se a gente reconhecesse os erros e aonde nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E aí Jonas então é levado lá no fundo do mar, dentro do peixe. Você já se imaginou, irmão, no fundo do mar? Eu, apavoradíssimo eu ficaria. Não sei nadar, eu só faço aquele nado pedra, né? Ou tijolinho. Jogou na água, é fundo, lá no mais profundo abismo, não tem como, né? E Jonas então, ele vai dentro desse peixe, irmão. Não tem energia, não tem celular, não tem Face, nada para ele ficar se distraindo dentro do peixe, nada. E ainda para ficar ruim, lá dentro do peixe, as algas começam a enrolar em sua cabeça. Então, irmãos, às vezes a gente fica imaginando, o que tem que acontecer de tão grave na nossa vida para que Deus possa chamar a nossa atenção. Porque quando Jonas estava lá embaixo, lá, dentro do peixe, 3 dias e 3 noites, aí ele faz uma oração, que está aqui no capítulo 2, e diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei. E tu ouviste a minha voz. Irmãos, não tem lugar mais profundo que a gente possa estar que Deus não consiga ouvir o nosso clamor. Jonas reconheceu isso na vida dele. Um homem que saiu achando que com uma passagem para outra cidade ia fugir de Deus, agora ele está no fundo do mar, dentro de um peixe, com as algas ao redor da sua cabeça, só que ali ele tem o quê? Um reconhecimento da grandeza de Deus. Ali ele reconhece que lá no fundo do mar, o seu clamor Deus vai ouvir. E ele diz: olha, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviu a minha voz. Às vezes, irmãos, a gente está em situação que está pior que Jonas. Não no fundo do mar, não dentro de um peixe, mas é tanta coisa nos sufocando, tanta situação nos pressionando, que a gente tem que dar um grito e dizer: Senhor, eu estou nas profundezas do inferno, mas eu tenho certeza que aqui tu estás ouvindo a minha voz. Jonas reconhece isso. E aí ele diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim.
E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Depois ele diz o quê? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Às vezes nós demoramos muito, irmãos, para lembrar de Deus. Tem um ditado que a maioria vem para a igreja pela dor, né? Por que não vem quando a coisa está boa? Porque fica tudo mais fácil de Deus abençoar, não fica? Né? Só que, às vezes as pessoas acham que não precisam de Deus quando a coisa está boa. Quando a coisa está boa, as pessoas não oram. Mas quando a coisa fica ruim, começam a orar, dobram o joelho, acham horário para orar. Não tem tempo, hora de madrugada. É só a coisa ficar feia, acha tempo para falar com Deus. E por que não usar o tempo para falar com Deus quando a coisa está boa? Para que a coisa não piore. Para que o inimigo não venha a ter domínio sobre a nossa vida. Então Jonas, ele agora reconhece que a sua oração chegou diante de Deus. Aquele homem que achava que podia fugir de Deus com uma passagem, agora ele reconhece que Deus ouve a oração dele onde ele está. E quando Deus ouve, o que acontece? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Eu acredito assim que Jonas pensou, meu Deus, né? Porque qualquer um, irmão, numa situação dessa, ele nunca mais vai desobedecer a Deus. É o que a gente pensa. Ele está numa situação onde era só a morte. Ele não sabia que foi Deus que mandou o peixe. Ele não sabia. Mas lá ele tem o reconhecimento de que a oração dele, Deus recebeu. O peixe vomita ele em terra. Ele pensa, meu Deus, esse Deus que eu sirvo é muito grande. Eu já reconhecia ele como Deus. Agora ele ficou enorme, ficou imenso. E qualquer um pensa o quê? Jonas agora vai obedecer a Deus. Ou ele pensa, não, eu já passei por isso, eu acho que já está paga a minha desobediência. Irmãos, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, é igual pensão para filho. Você não paga a pensão, você vai preso. Mas a conta não é encerrada. Você vai ter que pagar a pensão, mesmo preso. Vai ter que dar um jeito. O juiz vai poder liberar alguns dias, mas tal dia tem que cair o dinheiro. Quando Deus manda nós fazer alguma coisa, irmão, nós podemos passar por um perrengue grande, por uma luta, mas o que Deus mandou fazer, nós temos que fazer. Jonas é vomitado em terra, mas ele tem que obedecer o que Deus mandou. Eu quero que vá lá e pregue para esse povo. Assim, irmãos, como às vezes nós olhamos para alguém da nossa família e pensamos, isso aí não tem jeito. Isso aí nem o diabo quer. Pastor, isso aí, pastor, isso é ruim. Isso aí, pastor, o diabo não quer, pastor. Isso aí no inferno, ele vai desviar o diabo. Tem gente que pensa assim. Jonas pensava assim do povo de Nínive. Senhor, eu não vou lá pregar. Um povo ruim. Eu não vou pregar para o meu cunhado, pastor. Não. Eu não vou lá convidar ele para vir na igreja. De jeito nenhum. Onde é que já se viu? Um homem que zomba de crente, pastor. Pastor, ele fala que eu trago dinheiro na igreja. Ele fala que eu estou aqui e babando ao redor do pastor. Pastor, é um homem que não agrada, pastor. É melhor que ele nem venha para a igreja. Irmãos, Deus morreu por todos.
E o livro de Jonas, Deus deixa muito claro isso. Jesus derramou o seu sangue por pecadores, irmão. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. A palavra de Deus já diz. Então não sou eu que vou dizer quem tem direito a se converter, quem tem direito a ter um encontro com Deus, assim como Deus diz, não é Jonas quem decide. Deus é quem decide, Deus é quem escolhe. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos instrumentos na mão de Deus. Todos nós somos instrumentos. E se Deus arde no teu coração o desejo de convidar alguém, irmão, vai lá e convide essa pessoa. Chame essa pessoa. Pastor, mas eu tenho vergonha, não importa. Manda uma mensagem de texto. Escreve um bilhetinho embaixo da porta. Não sei o método que você vai usar, mas faça. E aí Jonas, então, depois de vomitado pelo peixe, ele vai para Nínive. E ele começa a pregar. E ele diz, olha, em 40 dias, não vai ter mais nada. Acredito que Jonas foi até meio displicente, né? Tipo assim, ó, eu vou pregar também, mas não vou me esforçar muito, Senhor. Entende? Eu vou falar, tu mandou falar, eu vou falar. Mas também não vou me esforçar tanto assim, não. Porque isso aí não tem mais jeito, isso aí é um povinho danado. Eu quero é ver isso aí pegar fogo em tudo e destruir. Só que, irmãos, quando Deus tem um propósito com um povo, quando Deus tem um propósito na nossa casa, quando Deus tem um propósito na tua família, quando Deus decide a dar uma oportunidade de nos abençoar, Ele vai nos abençoar. A porta vai se abrir mesmo onde ela não existe. Só que às vezes nós falamos e as pessoas pensam, pastor, isso aí é um ditado. Que ditado, irmão? O Filho de Deus, ele não é movido pela sorte. O Filho de Deus, ele é conduzido pela proteção de Deus na vida dele. Filho de Deus não tem sorte. Não. Filho de Deus tem proteção de Deus, que é muito mais que a sorte. Porque Deus tem um propósito conosco. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele tinha um propósito com esse povo. E Jonas começa a pregar, e sabe o que acontece? Os bárbaros ouvem a pregação. E eles começam o quê? O rei bota todo o povo em jejum. Até os animais ele bota em jejum. Ninguém mais come nada. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos clamar a Deus. E assim esse Deus, que ouviu a oração de Jonas lá do fundo do mar, ele recebe o jejum de todo esse povo. Aquele povo que Jonas achava que não tinha jeito, que não merecia a misericórdia de Deus, Deus foi lá e mostrou que tinha jeito. E aqui diz o quê? No 3:10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Irmãos, a oração, o jejum, um coração arrependido, Deus ouve e não despreza. Deus muda os planos quando recebe o clamor de um coração arrependido. Um povo bárbaro, 120.000 pessoas, clamando e jejuando. E Deus ouve a oração e o clamor e muda a história deles. Só que daí a gente pensa, bom, um homem de Deus achou que podia fugir com uma viagem, reconheceu que não, passou o trabalho que passou, viu agora esse povo jejuando e recebendo a pregação, agora, meu Deus, esse homem, sabe o que Jonas faz? Sobe numa colina e diz, bom, agora
Ou só ficar aqui de camarote vendo o circo pegar fogo. Porque esse povinho aí, 40 dias não vai ter mais nada. Jejuar, horário, mas Deus vai fazer acontecer. E Jonas fica lá, numa colina, só esperando. Às vezes é assim na nossa vida, irmão. Em vez de a gente ir lá estender a mão, a gente diz, não, eu vou só ficar aqui de camarote. A hora que ele se esborrachar, eu vou aplaudir. Não é assim, às vezes, na nossa vida? Vou ficar aqui, só de camarote. Está na cara que vai quebrar a cara. Está na cara que não vai dar certo. Mas, às vezes, nós não temos uma palavra de sabedoria para ir lá e dizer, meu irmão, isso não está certo. Meu irmão, isso que tu está fazendo não vai dar certo. Meu irmão, o caminho não é esse. Mas não, nós queremos achar um lugar confortável só para ver a coisa acontecer para o pior. Jonas fez isso. E aí ele fica lá, Deus manda um ventinho. Sabe aquele soninho depois do meio-dia, assim? Sabe na praia? Aquela brisa, quando vem assim depois do meio-dia, depois de uma feijoada, assim, aquela comidinha bem forte, ao meio-dia. Dá um sono, não dá? Jonas caiu nesse sono assim. Aquela preguicinha. E Deus faz o quê? Aqui, diz assim, quer ver? Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, Jonas saiu da cidade, no 4:5, e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que surgiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Só que Jonas, ele está na sombra. Sombra e água fresca, como se diz, né? Às vezes a gente está na sombra e água fresca e não quer ajudar ninguém, né? Tem gente que está na sombra e água fresca e vê o outro se afogando e não estende a mão. Jonas está lá, na sombra e água fresca. Deus nasce uma boboreira do lado dele e ele ali. Aí ele dorme. Deus manda um ventinho suave. Aí o soninho de Jonas, isso devia estar até roncando lá na colina. Contente, feliz na sombra. Só que Deus manda um bicho e come a boboreira, rapidinho. Da mesma maneira que nasceu, ela sumiu. Mas Jonas continuou dormindo. Aí não tinha mais sombra. E aí era um sol escaldante. Sabe aquele pessoal que a gente vê ali no Rincão, mês de janeiro, que vai de manhã e passa o dia na praia? Que ele só descobre que ficou vermelho no final do dia e vai dormir no cabide? Jonas ficou assim naquele dia. Deus tira a sombra dele e ele leva um sapecaço, irmão. Não tinha protetor solar. E ele levou um sapecaço. E aí ele se entristece com Deus. Senhor, eu não acredito. Eu quero é morrer. Me mata. O quê? Tu vai livrar esse povo? E aí ele reclama de Deus de ter tirado a sombra dele. Tu vai livrar esse povo e agora destruísse a boboreira, que era a minha sombra? E Deus termina em Jonas dizendo assim, e disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira
na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Às vezes, irmãos, a gente espera que as pessoas tenham o mesmo compromisso com Deus que nós temos. E aí nós queremos que as pessoas tenham atitudes como nós temos. Jonas pensava assim desse povo. Só que Deus disse: como é que eu não vou ter compaixão de alguém que não sabe nem discernir o que é a mão esquerda e a mão direita? Como? Como que eu não vou ter compaixão? Irmãos, como que Deus não vai ter compaixão de alguém que não tem compromisso com Ele, mas clama por Ele? Deus já ouviu a nossa oração, ouviu a minha oração, ouviu a sua oração e respondeu. E hoje nós estamos aqui. E assim Ele pode fazer por cada um da nossa casa, da nossa família, cada um da nossa cidade. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. E Deus, Ele quer o quê? Que nós tenhamos compromisso com Ele. Só isso. Ele só quer que de nós venha o quê? A obediência. Se eu mandei você ir lá, vai. Se eu mandei vir, vem. Hã? Não era assim antigamente? Vem aqui. Traz o chinelo. Ou vem ou vai ficar pior. Era assim? Quem que lembra disso? Só os cinquentão. Os mais novos, ou corre, ou então joga o chinelo no pai. Deus, Ele quer de nós isso, irmão. É aqui. Mandei vir aqui, ó. É isso que Deus quer. Obediência. Obediência. Às vezes nós estamos passando trabalho porque não obedecemos. Não obedecemos. Deus diz para nós, homens, amem as suas mulheres. Mas não diz para a mulher amar os maridos, diz para respeitar. Aí nós, muito macho, achamos que uma só não dá bom. Mas o que Deus disse? Ame a tua mulher. Fuja da mulher adúltera. Mas aí a gente acha que em outra cidade Deus não está. E aí encontra às vezes alguns em restaurantes de outra cidade. Camboriú mesmo, vou te contar, né? Quando tinha conversão da outra igreja, volta e meia encontravam. Saía para jantar lá com os irmãos, encontrava uns clientes lá com a mulher que não era dele. Pessoas que não têm temor a Deus, agem dessa maneira. Só que nós, irmãos, Deus, Ele quer nos corrigir como um pai corrige os seus filhos. Ele só quer que a gente reconheça como Davi reconhece. Se você continuar o texto que eu iniciei aqui, diz o quê, ó? Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aí depois, lá no 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o que Deus quer da nossa vida nessa noite é que a gente tenha a visão que Davi tinha dele. É isso. Nós temos que saber, irmãos, que tudo em nós Deus já sabe. Deus já viu. Tudo. Só que tem coisas na nossa vida, sabe assim a mulher preguiçosa? Aquela que tu chega em casa e tu já vê que só varreu aonde passa, mas que os cantos estão tudo empoeirados. Como a gente vai em muito apartamento, olha o que a gente vê. A gente diz, não te preocupa, querida, não te preocupa, estou só olhando o imóvel. Mas a gente vê. Quem vive na limpeza, quando passa na sujeira, reconhece, né? Então, às vezes na nossa vida, a gente age assim. A gente só limpa aonde a gente está passando. E tem coisa na nossa vida que a gente faz de conta que ela nem está ali, que é para não lembrar. Só que esquece que Deus sabe que está lá. Assim como Jonas. Deus viu ele comprando a passagem. Deus viu ele indo para o fundo do navio. Deus viu ele pegando o sono. Deus viu. Deus viu. Assim como a nossa vida também. Deus, ele viu e ele sabe tudo que a gente já fez. Só que ele quer dizer assim, filho meu, faz o seguinte. Deixa jorrar a água da vida que sai do meu trono na tua vida. E nós vamos limpar todos esses cantinhos aí. Sabe? Vai começar a brilhar o meu poder na tua casa. Sabe? Para de achar que tu é o maior, que tu é o melhor. Porque sem Deus tu não é nada. Pare. Ah, eu sou o melhor profissional. Ah, comigo, que nada. Tu não é nada. Se Deus tirar o sopro da vida hoje, tu cai aqui, nós temos que te levar. Porque nem sozinho tu vai. O que nós somos sem a presença de Deus em nós? Nada. E Deus, ele quer isso. Ele quer que o quê? Que todos cheguem ao arrependimento. Todos. E eu queria que você ficasse pensando nisso. Qual a tua visão de Deus na tua vida? O que você vê? O que você deixa Deus participar? Deus participa dos teus pensamentos? Das tuas atitudes? Aonde você vai, o Espírito Santo pode entrar? Aonde? Tem algum lugar que você tem vergonha? Se você lembrar que Deus pode estar ali? Então é nessa área que nós temos que começar a mudar e melhorar. Deus quer de nós obediência, compromisso. Esse povo de Nínive, para qualquer um, era um povo que não tinha jeito. Como muitas pessoas olharam para nós lá atrás e isso aí, isso da onde veio, isso é um perigo. Pode sair coisa boa de São Simão?
Pode. Não é assim? A família. Isso aí. Não é assim? Assim Jonas pensava desse povo. Só que Deus olhou para ele assim com misericórdia, com aquele povo. Recebeu o jejum e a oração e o clamor. E mudou a história. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar. Basta você dizer assim: Senhor, entra na minha casa. Quando a gente cantou o último hino aqui, ó. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Habita em mim, Senhor. De hoje em diante a minha vontade é a tua vontade. Se tu disser que eu vou, eu vou. Se tu me chamar, eu venho. Aonde tu quiser que eu vá, é só me mandar. Feche os teus olhos. Ô Senhor, não precisa, Deus, que a gente vá no fundo do mar, dentro do peixe. Porque sabemos que mesmo se estivéssemos ali, a nossa voz, o nosso clamor, a nossa oração seria ouvida. Por isso, meu Deus, assim como tu conheces a vida de Davi, como tu conheces a vida de Jonas, Senhor, tu conheces a nossa vida. De todos, ó Deus, que tu convidaste para vir na tua casa nessa noite. Por isso, meu Deus, nós queremos, Senhor, ter um encontro contigo. Queremos, ó Deus, reconhecer nossas falhas, nossos pecados, nossos pensamentos, ó Deus, que às vezes vieram contrários, Senhor, aos teus pensamentos. Mas nós queremos, ó Deus, ter um encontro verdadeiro contigo. Nós queremos, ó Deus, que a nossa casa, que o nosso corpo seja morada do teu Espírito Santo. E se tiver algo em nós, Senhor, que precisa ser mudado, tu tens toda a liberdade para mudar. Tu és um Deus de poder, tu és único, tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Para onde fugiremos da tua presença? Para onde, Senhor? Por isso, meu Deus, ensina-nos. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos debaixo da tua proteção. Ensina-nos, ó Deus, a sermos obedientes na tua palavra. Ensina-nos, ó Deus. Corrige-nos, Senhor. Senhor, tu és tremendo. Tu és magnífico. Tu és onipresente. Tu és onisciente. Tu és onipotente. Tu és imutável, Senhor. Tu és o mesmo Deus que fez com que o peixe vomitasse Jonas. E tu és o mesmo Deus que está presente nesse lugar. Por isso, meu Deus, que tu possa vomitar pessoas nessa noite, Pai, que estão lá no fundo do abismo. Às vezes, Senhor, enroladas com as algas, achando, Pai, que não tem mais jeito. Mas que agora tu possa colocar elas em terra firme, Senhor. Para que elas possam contemplar a alegria de servir a um Deus vivo e verdadeiro. A ti nós te louvamos, a ti te damos graças, pelo Deus tremendo que tu és. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso é o teu nome, santo é o teu nome. O irmão pode fazer um louvor para mim aqui? Que você fique ainda em momento de oração. Mas eu queria, enquanto o irmão vai fazer o louvor, talvez hoje a palavra de Deus, ela tocou no fundo do teu coração. E eu não quero que você venha pela emoção, mas que o Espírito Santo tenha tocado a tua razão. E você tenha reconhecido que estava fugindo de Deus. Tentando se esconder.
Mas hoje Deus te chama. E Ele quer ter um encontro contigo. Por isso, enquanto o irmão estiver louvando, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. E reconhecer esse Deus misericordioso que teve compaixão desse povo de Nínive. É o mesmo Deus que tem compaixão da tua vida nessa noite. É você e Deus. É um compromisso teu com Deus. Ele é o mesmo, Ele não muda. Deus te chama nessa noite. Deus te chama. Deus te chama. Você sabe como Deus falou contigo nessa noite. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, quando reconhecemos que os olhos dele estão sobre a terra, fica muito mais fácil. Nós reconhecemos que precisamos da sua proteção. Santo, santo, santo é o teu nome. Gostaria que a igreja ficasse de pé, ainda em reverência, ainda em oração. E se você sentir o desejo, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. E Deus vai fazer parte da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. No vale da sombra da morte, não temerei. Santo é o teu nome, Senhor. 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 Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado, santo e poderoso és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. E apesar da fragilidade, tu habitas em mim. E mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos. E tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, por onde for, por onde for. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente faz o apelo, irmãos, o interesse é que a pessoa reconheça, né, que precisa de Deus. E naquele momento do apelo, como aconteceu agora, o pregador ele é colocado como atalaia na igreja.
Em Ezequiel, diz que é obrigação minha chamar a atenção do pecador. Para que, se ele se arrependa e ter um encontro com Deus, haja uma mudança de vida. E o sangue dele da minha mão Deus não vai requerer. Mas se eu falar e o pecador não se arrepender, também mesmo assim, o sangue Deus não vai me cobrar. Então, se você deixou passar a oportunidade, a culpa é só sua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só para nós deixar bem claro, tá? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, toda segunda-feira a gente convida quem quer estar conosco, colocando seus sonhos, seus projetos,